A gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, muito sério. Eu já vou receber a dona Helena Neiva, presidente da Fundação Pitágoras. Pode tirar a máscara, bem, olha, pode tirar a máscara, isso aí. Olá. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Que honra, olha, padre, eu tô muito tão obrigada. feliz de você estar com a gente aqui. Eu combinei com a Helena que eu não vou chamar ela de dona, ela nem vai me chamar de senhor. Não, por favor, né? Aqui, Helena, nós vamos ver um VT para a gente começar a conversar. A gente vai ver esse momento para depois a gente aprofundar no assunto. E eu já falo que eu estou muito feliz de você ter vindo participar com a gente aqui, hoje, aqui no Bendita Hora na Rede Vida. Viu? A alegria, a honra é toda minha. Muito obrigada, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Grande alegria estar aqui, Padre Juarez. Vamos ver o VT? Vamos sim. Fundada em 11 de abril de 1999, a Fundação Pitágoras faz parte de uma das maiores organizações educacionais privadas do Brasil e do mundo, a Croton. O objetivo da Fundação e de seus membros é melhorar a educação brasileira por meio do Sistema de Gestão Integrado, o SGI. E nesta sexta-feira, dia 27 de agosto, a Rede Vida Educação tem o prazer de transmitir a live da Fundação Pitágoras, que terá como foco falar sobre assuntos ligados à primeira infância, como, por exemplo, a educação e a importância da interação entre a criança e o meio ambiente. A live é voltada principalmente para educadores e familiares, ajudando-os com todas as dúvidas e questionamentos sobre esta fase da vida. Nós convidamos para o Papo Reto de hoje Helena Neiva, a atual presidente da Fundação Pitágoras, para sabermos mais sobre a live, suas ideias e quais outros temas serão abordados. Helena Neiva, olha ela, mais uma vez, seja bem-vinda. Helena, fala pra gente, a Fundação Pitágoras hoje é uma das maiores instituições de ensino que a gente tem no Brasil, né? E tem uma história muito bonita, né? Fala pra gente a Fundação Pitágoras, ou Pitágoras, o que significa pra gente. Bom, o Pitágoras é uma organização que existe há 55 anos. Sim. Ela nasceu em Minas Gerais, Isso. A partir de uma pequena sala de pré-vestibular para 35 alunos. E foi evoluindo ao longo das últimas décadas e deu origem à organização que se chama Cogna. Cogna. Isso, Sim. Que é uma das principais organizações educacionais do mundo. E eu estou aqui hoje representando a Fundação Pitágoras, que é o braço social da Cogna. Quer dizer, por meio da Fundação Pitágoras, a gente implementa projetos de alto impacto social na área da primeira infância, contribuindo para melhorar a qualidade das escolas públicas, também atuando no sistema prisional. Então, é um trabalho muito desafiador, mas que nos engrandece muito, porque a gente busca, por meio da educação, fazer a transformação que o nosso país precisa. Isso é impressionante, porque uma que eu já tinha conversado com ela antes, eu estudei pelo sistema Pitágoras. Olha que coisa. Estudei pelo sistema Pitágoras. Fiz o meu, chama colegial, nem é mais colegial, acho que é colegial, mas eu fiz o segundo grau com o sistema do Pitágoras. Isso lá ensino médio, né? Ensino médio, isso, ensino médio. Isso. Ensino médio. Estudei com o sistema do Pitágoras, lá em Minas era muito conhecido todo o método do Pitágoras, né? Muito interessante. Helena, você está falando que existe um comprometimento social desse trabalho, de tudo isso. Você citou a questão prisional, primeira infância, essa preocupação. Mas é engraçado um sistema de ensino, método de ensino, ter essa preocupação social, é algo diferencial no Pitágoras, né? É sim, padre. E assim, eu queria até lembrar que você disse que estudou no Pitágoras. Isso. E meu pai, que foi um dos fundadores dessa organização, Olha. Ele gosta de dizer que o aluno é passageiro, mas que o ex-aluno é para sempre. Verdade, ele vai ficar muito feliz de saber que teve essa coincidência de que você também passou pelo Pitágoras. Isso. E a gente tem essa consciência muito profunda de que as organizações, elas têm que se comprometer com temas que vão além das suas obrigações trabalhistas, tributárias, além dos seus negócios e contribuir, de fato, para encontrar os caminhos de solução
para as principais questões sociais do Brasil. Então, é por isso que a gente resolveu jogar forte nisso. Educação é a nossa especialidade, então a gente tem que levar a educação para onde mais precisa. Eu já vou falando, gente, porque vai acontecer uma live, isso. Eu já queria dizer, uma live, a primeira infância é para sempre. Isso, padre. A criança e a natureza, um não vive sem o outro. Essa live, eu já vou dizendo, vai acontecer no dia 27 de agosto, isso é na sexta-feira agora, Isso. às 4 horas da tarde. Vai acontecer a live na internet, mas ela vai ser transmitida simultaneamente pelo canal Rede Vida Educação. Exato. É verdade? É isso mesmo, né? E o tema é a primeira infância para sempre. Primeira infância, e eu queria perguntar, o que vem a ser a primeira infância, Helena? Padre, olha, primeiro a gente queria agradecer profundamente por essa oportunidade de transmitir ao vivo pela Rede Vida, essa organização que a gente admira tanto. E a gente vai ter a oportunidade de impactar tanta gente, de levar esse conhecimento para tanta gente. E a primeira infância é o período que vai do 0 aos 6 anos de idade. 0 a 6 anos de 0 a 6 anos, E tem ainda uma pequena divisão, que a gente chama de primeiríssima infância. Que é antes, não, antes disso não tem jeito. Que é de 0 a 3. Ah, de 0 a 3. Então são os primeiros 1000 dias. E esses Olha, que primeiros 1000 interessante. dias são absolutamente determinantes para quem aquele ser humano vai ser quando adulto. Que interessante. Primeiríssima infância, primeira infância, e olha que interessante. E isso vai moldar, forjar a pessoa, né? Perfeito, é exatamente isso. O que acontece nessa janela é uma janela de desenvolvimento, né, em que o cérebro do bebê está completamente pronto para aprender. E o que acontece ali vai impactar para o resto da vida. Olha que interessante. Os educadores dizem uma tábula rasa, né? Exato. Uma tábula, não tem nada ali, ela é para ser trabalhado naquele momento. Né? Exato. E os primeiros 1000 dias, assim, especialmente. Então, é ali que as bases neurológicas do cérebro se formam. Então, todas as competências emocionais, cognitivas, físicas, toda a base, toda a fundação vai ser construída ali. Então, é uma janela que a gente precisa aprender a proteger. E isso é importante na vida de qualquer criança, mas especialmente das crianças mais vulneráveis, padre. Isso é porque eu imagino que a pobreza, isso vai impactar negativamente também, né, todo o desenvolvimento, na formação também dessa criança, né? Perfeito. E é por isso que a gente tem que espalhar ao máximo esse conhecimento, levar a orientação para as famílias mais vulneráveis, que com atitudes muito simples a gente consegue fazer muita diferença. Então, essas mães, não necessariamente a mãe, os adultos que são responsáveis por crianças nessa faixa etária, e a gente fala dos primeiros 1000 dias, começa na vida uterina, né? Isso. Então, gestantes até famílias com crianças de até 3 anos de idade, qualquer adulto responsável, às vezes é a avó, às vezes é uma tia, todo mundo tem que saber que atitudes muito simples, como conversar com a criança, olhar no olho, ler um livro, estimular, enfim, e sobretudo, o afeto. Isso faz uma diferença para o resto da vida daquela pessoa. E Helena, você estava falando, eu achei tão interessante você trazer sobre essa questão dos cuidados na primeira infância, que vai determinar praticamente a vida, e não só a questão intelectual, mas a vida da criança. Como que os pais podem, né, ajudar nesse processo, nesse tempo, e principalmente na primeira infância? Bom, primeiro entender que existe essa janela preciosa. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que a criança só começa a aprender depois que entra na escola. Isso a gente acha, assim? Não é? Que a criança começa a ser, tipo, racional, mais concreta a partir dos 7 anos. Exato. Não é. Não é nada disso, padre. A criança começa a aprender dentro do útero. O desenvolvimento da linguagem começa no dia 1. E é muito importante que as famílias compreendam isso. Então, tem muitas famílias que às vezes não conversam com seus bebês, porque pensam, mas conversar com o bebê que não está entendendo o que eu estou falando, só que ele entende tudo, faz a diferença. Quanto mais palavras ele ouvir, mais conexões ele vai formar dentro do cérebro, mais estímulo, padre, é exatamente sobre isso. Que interessante. E a gente hoje já tem estudos científicos no mundo inteiro, sobretudo na área da neurociência, que mostram que essa primeira infância bem cuidada, os primeiros 1000 dias de vida bem protegidos, né, sobretudo estimulando esse desenvolvimento, vai gerar um adulto com uma melhor trajetória escolar,
com menos propensão a se envolver com criminalidade, com melhor saúde, né, com melhores empregos. Então, é uma área que vai impactar transversalmente em todas as outras. Por isso, é a política pública mais efetiva e mais inteligente que um país pode fazer, padre. É verdade, é verdade. E me fala o papel da escola nessa fase. Porque a gente falou do papel da família, que é importantíssimo, que também é imprescindível. Mas a escola nessa primeira infância... a gente tem, eu diria que nessa fase da família é ainda mais importante. Porque oficialmente a criança vai obrigatoriamente para a escola na pré-escola, né, a partir dos 3 anos de idade. Com 3 anos de idade, esses primeiros dias já se esgotaram. É verdade. Então, essa interação com a família, com algum adulto responsável, ela é crucial, porque ela determina, e a gente gosta de dizer que é determinante, mas não é determinista, porque o indivíduo é capaz de qualquer coisa. De mudar, de transformar, de superar, de encontrar os caminhos de superação. É determinante, mas não determinista. É interessante, olha, interessante, não é? É forte isso, assim. E dá para... Bom, e a criança que a gente não teve essa preocupação, não tem problema. O cérebro se desenvolve constantemente. Mas já que a gente sabe que existe essa janela, a gente tem que tratá-la com muito carinho, com muito cuidado. E eu estou percebendo em você, eu imagino que também da Fundação Pitágoras, um cuidado muito grande, um zelo justamente pela questão da primeira infância e tudo isso. Como que a Fundação Pitágoras, como que a Fundação ajuda e vai ajudar nessa fase? É isso que é mais ou menos a live vai tratar, vai trazer? A live vai falar disso, mas especialmente de um outro aspecto que é absolutamente também fundamental para a humanidade, que é a questão do meio ambiente. Ah, interessante. Então, nós vamos falar dessa correlação entre a criança e a natureza. E a gente vai trazer a diretora do filme O Começo da Vida 2 Lá Fora. Como que chama o filme? O Começo da Vida 2 Lá Fora. O Começo da Vida 2 Lá Fora. É um filme? É um filme. É um filme produzido pela Maria Farinha. E é um filme que teve vários apoiadores, as maiores organizações ligadas à primeira infância no Brasil. Foi produzido antes da pandemia, mostrando como a natureza é fundamental para a criança se desenvolver plenamente, né? Essa convivência no ambiente externo, pegar na terra, sentir as texturas, sentir o cheiro. Só quem teve uma infância ao ar livre sabe o que isso representa. E o meio ambiente precisa da criança, porque como você vai proteger uma coisa que você não conhece? Né? Você só é capaz de amar algo que você conhece. Então, um não vive sem o outro. É isso que a gente vai mostrar na live de sexta. Mas é interessante. Ao mesmo tempo que traz algo tão precioso nesse momento, que é o meio ambiente, que é a preservação do meio ambiente, você junta isso com a primeira infância, né? Exato. A ideia é interessante mesmo. Isso vai ser conversado numa mesa redonda com a diretora do filme? Exato. A diretora do filme, né? Numa roda de conversa com a diretora do filme, chamada Renata Terra, com uma educadora do Rio Grande do Sul chamada Regina, que ela já aplica essa metodologia de levar as crianças para o ambiente externo. Geralmente nas escolas, a criança só vai para o ambiente externo no recreio. E o que a gente vai trazer são ideias muito práticas de como a escola pode explorar melhor esse espaço externo, sobretudo num país como o Brasil, né, que tem um clima favorável praticamente em todos os lugares e durante o ano todo. Hoje a gente vê muitas escolas que já tem, de repente, tem animais na escola, tem área mais verde também, né? A escola está deixando de ser também um lugar só de cimento e carteira, né? Elas estão ficando mais ecológicas, assim, né? A gente percebe. Isso é um esforço das escolas, ter essa linguagem também, trazendo essa linguagem para dentro da escola? Sabe? Perfeito. E a gente vai mostrar isso muito na roda de conversa, sugerindo também para as escolas que ainda não traçaram esse caminho, quais as ideias que elas podem começar. E a gente vê exatamente isso. As escolas são espaços, às vezes, muito áridos, né? Muito concreto. E parecem, sei lá, às vezes até penitenciários. Não pode ser assim, né, padre? É verdade, é verdade. Então, nem toda escola tem a estrutura disponível. Mas dá para fazer muita coisa. Dá para fazer uma horta pequena, dá para fazer minhocário, dá para fazer um jardim vertical, dá para poder investir, em vez de equipamentos tradicionais, em coisas que as crianças podem
possam usar Posso fazer também, para né? explorar, exato, para Isso. poder observar um inseto, para poder cavar a terra, para poder... São coisas simples assim que fazem a Ô, diferença. Helena, a gente tem um jeito de achar que a gente aprende dentro da sala de aula. É uma coisa meio já cristalizada em nós. A gente acha que o ambiente da sala de aula ensina. A gente não é muito formado para sair da sala de aula e aprender, né? A gente vai muito pouco para fora da sala de aula. E quando a gente vai para fora da sala de aula, a gente acha que não está aprendendo, né? E é justamente isso que a gente vai mostrar na roda de conversa. Olha. Que é um desperdício não usar o ambiente externo para estimular a criança a desenvolver seu máximo potencial. Então, a gente vai trazer também um estudioso dessa área da primeira infância, do brincar, ele chama Roquinho, e ele fala, quando a criança... Tudo nela diz que ela quer ir para o ambiente externo. Ela olha para fora, ela quer se movimentar, a gente força a criança a ficar sentada numa cadeira é verdade. por horas. E por que não promover o aprendizado lá fora? Por que não tratar de todos os temas que ela precisa aprender usando esse espaço da natureza? Então, Muito interessante. vai ser muito bacana, Padre. Muito interessante. Muito bacana. Eu só quero repetir, a live vai acontecer. Eu acho importante para todas as famílias e também, principalmente para os educadores participarem, né? Vai acontecer no dia 27 de agosto, sexta-feira, claro, às 4 horas da tarde, 4 horas. E vai ser pelos canais da Rede Vida Educação. Olha, canais da Rede Vida Educação são os canais auxiliares da Rede Vida. Claro, vai acontecer também pelo canal de YouTube da Fundação Pitágoras. Exatamente. Então, os canais, você pode procurar fundaçãopitagoras.com.br, você tem todas as informações ali. E eu quero deixar agora o telefone para você entrar em contato, atenção, para você entrar em contato com a Fundação Pitágoras, 0 operadora 31 é Belo Horizonte, tá bom? 0 operadora 31 3344 6677. 3344 6677. O site da Fundação Pitágoras é fundacalpitágoras.com.br. É isso. Eu queria agradecer muito você, nossa mãe. Eu fiquei muito feliz, eu te falei, porque eu tive lembrei do meu tempo de Pitágoras, que fiz Pitágoras, sabia que seu pai, né, um dos fundadores. Como é o nome do seu pai? Evando. Evando. Olha, sabia que é um dos fundadores e uma instituição que tem 55 anos. Exatamente. E é assim, e permanece cada vez mais atualizado, porque isso é um exemplo, né? Ou seja, mais atual possível do que isso não existe. Né? Perfeito, Padre. E eu queria te pedir, eu estava vindo para cá, eu tenho um filho chamado Matheus, de 12 anos. O Matheus, olha. E ele disse assim, mãe, fala de mim lá no Isso, programa, Matheus! viu? E o Matheus está assistindo a gente? Está assistindo a gente. E ele que me ensinou o que é essa magia, o que é esse milagre da infância. Que então, beleza. eu tive a oportunidade de vivenciar tudo isso com ele, Padre. Beleza. Queria pedir também que você nos abençoasse, a meu filho Matheus. Matheus, ô Matheus, olha aí, ó, deixa eu te falar uma coisa. Da próxima vez, você venha com a sua mãe aqui para participar aqui com a gente, viu? Deus abençoe você, Matheus. Deus abençoe esse trabalho tão bonito. Amém, preocupado Padre. mesmo, socialmente falando, também educacionalmente. Isso é muito importante. Muito obrigado. Amém, Padre. Eu que Obrigado. agradeço profundamente. Uma alegria gigante estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Rede Vida Educação, sexta-feira, pode acompanhar lá, a partir das 4 horas da tarde, uma live muito interessante. Obrigado, viu? Obrigada, Muito obrigado. Padre.